Boa noite, queridos. A paz, amém? Tudo bem com vocês? Vamos juntos hoje buscar a presença do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Oh, Senhor, como é bom estar na Tua presença, como é bom viver na Tua presença, viver no esconderijo do Altíssimo. Como é bom, Senhor, ser Teus filhos, sermos Teus filhos, sermos herdeiros Teus, cordeiros de Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, porque mal algum vai chegar nas nossas vidas, porque estamos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Pai, obrigada porque Tu és o Deus Emanuel, Deus conosco, sempre presente, sempre constante. O Senhor permanece o mesmo, ontem, hoje, para todo sempre, Senhor. Nós queremos Te exaltar, Senhor, o nome que está acima de todo nome. Nós nos rendemos a Ti, queremos consagrar as nossas vidas a Ti. Ó Senhor, com todo o coração, alma, entendimento, com toda a força, com tudo que somos e temos, queremos Te buscar, Senhor. Queremos engrandecer o Teu nome, Senhor. Santificado seja o Teu nome. Aleluia. Tu és grande, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Buscamos
minha força, socorro bem presente na tribulação. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós, Ele é por nós, quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará nas nossas vidas, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Aleluia, Tu és fiel, Senhor, Tu és o mesmo. Oh, Senhor, maravilhoso, digno, digno, digno. Grande é o nosso Deus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele é a nossa alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
recebe, Senhor, nossa adoração, nosso louvor, porque só Tu és digno de ser adorado. Aleluia. Graça e paz, igreja. Como vão vocês? Todos bem? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom estarmos aqui novamente. Agora chegou o momento de nós continuarmos adorando ao nosso Deus com aquilo que nós temos, com os recursos que Ele nos dá, com generosidade. E a palavra diz que Ele compartilhou conosco. Nós temos o seu maior e mais indescritível dom, que é a generosidade. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que é muito melhor dar do que receber. Sabe, é uma alegria. O Senhor nos diz, Ele nos ensina que nós devemos dar com alegria, ser generosos com alegria. Quando nós entendemos isso, quando nós sabemos e entendemos que tudo que o homem plantar ele vai colher, quando nós entendemos e ouvimos o que Deus fala, Ele fala que Ele vai multiplicar a nossa sementeira, que Ele vai multiplicar os nossos recursos, porque Ele quer fazer de nós um canal de bênçãos, fluindo através de nós. Ele fala que aquele que é doador generoso, que dá com generosidade, vê as suas riquezas aumentarem, porque é Ele que faz. É aquele que retém, tem menos, cai na pobreza. É Deus que nos dá, Ele tem prazer em nos ver bem. E sabe, irmão, se nós pararmos para pensar, é muito simples. Deus, Ele facilitou todas as coisas. Ele diz: dê e lhe será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Dê com generosidade. Faça isso. É uma ordenança do Senhor. Ele se compromete e Ele fala que vai fazer conforme a palavra dEle nos ensina. Se Ele disse, você pode confiar. Se você está preparado com seus dízimos e ofertas, vai aparecer na tela agora o número da conta da nossa igreja, um QR Code. Faça isso com alegria, sem pesar no coração. Faça isso com amor, com gratidão, porque o Senhor vai transbordar. A Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Aleluia, glórias a Deus. Sou da palavra e nela eu creio. Posso passar por desafios.
Boa noite, queridos, graça e paz. Nós iremos iniciar agora nossas quintas-feiras com um estudo um pouco mais aprofundado sobre cura divina. Cura divina é para hoje, não é para hoje. O que Deus pensa sobre cura divina, o que Ele fala sobre cura, se está disponível para nós, como fazemos para ter uma vida, né, nesse mundo, uma vida com saúde plena. Então, nessas quintas-feiras, nessas próximas quintas-feiras, nós estaremos abordando esse tema. Amém? Então, conecte conosco, não perca nenhuma quinta. Você será ricamente abençoado, eu creio. A palavra diz, lá em Oséias 4:6, Deus, olha o que Deus diz. O meu povo perece por falta de conhecimento. O que nós vemos aqui? Né? Deus não está falando que é por conta do diabo, Deus não está falando que é por conta das circunstâncias, mas por falta de conhecimento. E nessa quinta-feira nós iremos trazer esse estudo para vocês, para que nós possamos ter uma vida conforme Deus quer, uma vida cheia de saúde e plenitude. Amém? Eu quero orar com vocês antes da gente começar. Fechem seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelos meus irmãos, cada pessoa que está assistindo esse culto, ó Pai. Eu declaro entendimento chegando, entendimento daquilo que o Senhor diz na sua palavra, porque sabemos que a sua palavra não volta vazia e ela é viva e eficaz. Eu declaro coisas acontecendo nessa noite, curas, milagres, porque essa é a sua vontade, Senhor. E desde já nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos. Então, para nós termos uma vida, né, uma vida de saúde plena, para nós conquistarmos a nossa cura, algo muito importante, que nós, né, precisamos ter bem forte, bem enraizado, é saber qual é a vontade de Deus e conhecer o seu caráter. Nós precisamos saber aquilo que Deus pensa, né, entendermos o que Ele, né, a vontade dEle para a cura. Porque, queridos, muitas pessoas, nós vemos muitas pessoas falando muitas coisas. E muitas vezes as pessoas elas não conhecem Deus. Não conhecem Deus. Então nós vemos pessoas atribuindo a Deus tudo o que acontece. Tudo o que acontece na vida dela, todas as circunstâncias que se levantam, atribuindo isso a Deus. Vocês, por exemplo, conseguem dizer qual é a minha comida favorita? A minha cor favorita? Aqueles que têm mais intimidade comigo sabem, mas se vocês não tiverem uma intimidade comigo, não vão saber, não terão essas respostas. Então, o que acontece muitas vezes é as pessoas atribuindo essas coisas a Deus. E sabe que o inimigo, essa é a vontade do inimigo, né? Colocar o caráter de Deus, desfigurar o caráter de Deus, porque isso impede a gente de ter uma vida, de viver mais do que vencedores. Se nós não confiarmos em Deus, e para confiarmos nós precisamos entender quem Ele é, quem Ele realmente é. Amém? A Bíblia, ela diz que Deus é bom. Deus é bom e Ele é bom o tempo todo e que o seu amor dura para sempre. Jesus, Ele fala que de uma fonte doce, uma fonte salgada não pode sair água doce. E de uma fonte doce não pode sair águas salgadas. Ou seja, ou Deus é bom ou Deus é mau. Não tem como Deus ser bom e Deus ser mau. Amém? Vocês conseguem entender isso? Então Deus é bom, bom o tempo todo. Aleluia! E eu quero ler um versículo com vocês. Abre lá comigo em Tiago.
Tiago capítulo 1, versículo 16. Tiago capítulo 1, versículo 16. Diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O que está dizendo aqui? Tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é bom. E que Deus, Ele não é inconstante, Ele não muda. Sabe, queridos, Deus não está um dia bem, outro dia mal. Ele não está um dia feliz e outro dia de mau humor. Não, Ele não muda, Ele é imutável. E todas as coisas boas vêm dEle. Amém? Aleluia. Vamos lá ler mais um versículo. Abre lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É essa, queridos, a vontade de Deus. Tudo que não é bom, perfeito e agradável não vem dele. Doença é bom? É perfeito? É agradável? Não. Então aí nós já sabemos que doença não é a vontade de Deus. Amém? E nós podemos também conhecer qual é a vontade de Deus, indo lá no início de tudo, lá em Gênesis. Lá quando Deus, Ele fez o homem, quando Ele formou e criou todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1 e 2, depois vocês podem ler aí em casa, é a revelação do plano original de Deus para o homem. Então, nós vemos lá que Deus, Ele criou todas as coisas, e a Bíblia diz assim: e viu Deus que era bom. Então, Ele criou todas as coisas e viu que era bom. Daí, Deus cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. A sua imagem e a sua semelhança. Deus tem doença? Não. Então, Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, um homem sem doença. Amém? E sabe que nós podemos ler toda a Bíblia, nós não vamos encontrar em momento nenhum aonde diz: e criou Deus as doenças. Em nenhum momento. Criou Deus as doenças, não. Tudo que Deus criou é bom, era bom. Aleluia, que Deus maravilhoso, né? Mas sabe, vocês podem estar perguntando, então, como a doença chegou no mundo? Como a doença apareceu? Então, como aconteceu todas essas coisas ruins, se não foi Deus que criou? Né? A Bíblia fala que Deus, Ele dá uma instrução para o homem, né? Não comer desse fruto, não comer do fruto dessa árvore. E o homem resolve, né? Ele decide desobedecer a Deus. Ele desobedece a Deus. Sabe que a Bíblia, ela fala que quando o homem ele desobedece, né? A Bíblia chama isso de pecado. O homem pecou. O homem pecou. Lá em Romanos 6, 23, você não precisa abrir, diz assim, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que é um salário? O salário é como, né, se fosse uma recompensa. Você trabalha todos os meses, você trabalha um mês,
E no final desse mês você tem uma recompensa. Então, o que a Bíblia está falando aqui? Né? O salário, né? A recompensa do pecado é a morte. Mas sabe que quando nós olhamos, né, a Bíblia, né, vemos, né, damos continuidade aí à leitura, nós não vemos Adão morrendo, né, caindo e morrendo. Então, que morte é essa? É a morte espiritual. Morte espiritual. E o que é a morte espiritual? É a separação do homem de Deus. Sabia que, né, o homem, todo ser humano, ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita em um corpo. O espírito é o que nós somos, né, realmente, né, é o nosso eu interior. A alma são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções. E o corpo, né, é essa casa, né, que abriga aqui o nosso espírito. Então, o que aconteceu aqui? A morte, ela chegou para aquilo que o homem é de verdade, para o espírito. Então, houve essa morte espiritual, onde o homem foi separado de Deus. E essa separação trouxe todas essas consequências ruins, inclusive a doença. Inclusive a doença. Mas sabe, queridos, Deus, ele tinha um plano. Deus não olhou para a humanidade e falou: não, lá, deixa eles lá. Né? O homem decidiu desobedecer. Vamos deixar ele lá. Não, ele tinha um plano para trazer o homem de volta, para fazer essa conexão novamente, para restaurar o homem e ligar o homem novamente a ele. Amém? Olha que Deus bom. Aleluia. E então, Deus, ele restaura isso em Jesus, dando o seu Filho por nós. Dando o seu Filho. Mas por que Jesus? Porque precisava ser um justo, um homem sem pecado. Porque o pecado entrou no mundo por um homem sem pecado. Então, para conseguir, né, vencer o pecado, precisava ser homem e sem pecado. E a Bíblia diz assim que não havia nenhum justo. Não havia um justo sequer. Então, Deus, ele providencia isso em Jesus. Aleluia! Lembra que lá nos sacrifícios, né, na velha aliança, eram feitos sacrifícios com animais que somente cobriam o pecado, não resolvia de uma vez a questão do pecado. Por conta disso, precisava ser um homem, um justo, sem pecado. Então, Deus vem e envia Jesus. Aleluia! Que Deus lindo! Eu quero que vocês abram comigo a palavra agora lá em Isaías. Vamos ver o que aconteceu. Isaías 53, capítulo 4. Isaías 53, capítulo 4. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Olha o que está falando aqui. Pelas suas feridas fomos curados. Abrem lá agora em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 24.
1 Pedro 2, 24. Diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Percebe aqui, queridos? Olha o verbo, pelas suas feridas, tanto em Isaías como em 1 Pedro, por suas feridas vocês foram curados. É algo que já está feito, é algo que já foi feito. Só resta a gente receber. Já foi feito, Ele tomou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e nós já fomos curados. Aleluia! Deus é bom. Deus é bom. E é como, eu quero dar um exemplo para vocês, é como uma conta de energia. Você vai lá, paga a sua conta, né, de energia, sua conta de luz. E vamos supor que um técnico chega lá, bate na sua casa e fala assim: olha, eu vim cortar a sua luz. E você diz: não, mas eu já paguei a luz, já paguei essa conta. Então, o que você faz? Você pega aquela conta, leva para ele e mostra: ó, já está paga. E o que o técnico faz? Vê que já foi pago e vai embora. Quem aqui paga a conta 2 vezes? Vai lá e fala: não, vou pagar de novo a conta. Não, e é assim conosco, queridos. Nós não precisamos pagar 2 vezes. Olha o que Isaías fala, olha o que 1 Pedro fala: Ele já levou as nossas doenças e enfermidades. Ele já trouxe cura para nós. Nós não precisamos pagar de novo. Nós não precisamos pagar de novo. Amém? Aleluia! Deus é bom demais. Vocês se alegram? Vamos lá para Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe, queridos, antes da gente entregar as nossas vidas para o Senhor, nós estávamos debaixo de uma maldição. E lá em Deuteronômio 28, depois você pode ler mais com calma, lá fala de uma relação que essa maldição trazia para a vida do homem, várias coisas. Inclusive, lá está falando assim, lá cita algumas doenças que faziam parte dessa maldição, e fala assim, inclui essas doenças, as que estão escritas nesse livro, as que não estão e ainda as que vão surgir. Mas olha o que Gálatas diz: que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Então, a maldição, queridos, não tem mais espaço para as nossas vidas. Então, não importa se é uma doença nova, não importa se é uma doença que está chegando agora, não importa se é coronavírus, não importa. A maldição, as doenças não fazem parte mais das nossas vidas. Amém? Não importa se surgir uma outra doença, não importa o que o mundo está dizendo, não existe cura. Nós vemos os homens, correndo atrás da cura, e glória a Deus, pela ciência, por homens estudiosos, que buscam essas coisas, mas nós já temos a nossa cura. Jesus já conquistou a nossa cura. O mundo pode dizer: não existe cura. Não encontraram a cura ainda para coronavírus.
não encontraram a cura mais ainda para o câncer, não encontraram a cura para várias doenças, mas nós encontramos a cura em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! E muitas vezes, queridos, nós, o que impede a gente, de crer, e de entender melhor isso, nós vemos, nós podemos olhar para o Velho Testamento e falar, mas será que é assim mesmo? As pessoas ali, elas não conheciam, muito bem a Deus, elas não tinham ainda o Espírito Santo. E nós vemos que Jesus, ele vem também para nos mostrar quem era Deus, para nos mostrar qual era a vontade de Deus. Tem uma passagem ali que Filipe fala para Jesus, Jesus nos mostra o Pai, nos mostra o Pai. E Jesus fala assim, Filipe, eu tenho andado com você há tanto tempo, e você ainda fala, me mostra o Pai. Então, Jesus, ele vem e ele mostra realmente qual é a vontade, de Deus. Se nós olharmos para Jesus, nós sabemos, quem é Deus. Nós sabemos a vontade de Deus. Nós não vemos Jesus negando cura para ninguém. Eu quero ler um texto com vocês. Vai lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Evangelho de Lucas 5, 12. Diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então, queridos, como eu disse aqui, nós não vemos Jesus negando cura. Olha a resposta de Jesus: quero, seja purificado. Quero, seja curado. Nós não vemos Jesus, pessoas chegando para Jesus e Jesus falando: não, você eu não quero. Não, você vem, pode vir que eu quero curar você. Não, você não. Quero, seja purificado. Todos aqueles que buscaram Jesus foram curados. Amém? Então, queridos, nós podemos ver que a Bíblia, ela nos mostra e ela diz que Jesus andou fazendo bem e curando a todos. Fazendo bem e curando a todos. Abre lá em João 10. João 10, 10. Diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o que Jesus ele faz aqui? Olha, vamos colocar de uma vez por todas, quem é que está fazendo o quê? O ladrão, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Câncer vem para matar, roubar, destruir ou é vida? Coronavírus é para matar, roubar, destruir ou é vida? Diabetes, qualquer tipo de doença, veio para matar, roubar, destruir ou é vida? A vontade de Deus e a vontade de Jesus é essa, uma vida em abundância, que nós possamos viver uma vida abundante. Amém? Então, nós sabemos que doenças não vêm de Deus, doenças não vêm de Jesus. Não é Deus que está causando essas coisas.
Por que é importante, queridos, nós sabermos isso? Porque se nós pensarmos que é Deus que está colocando a doença, que é Deus que lançou o coronavírus, quem será nós? O que nós vamos fazer se é Ele? Nos resta aceitar. E muitas vezes o que nós vemos pessoas fazendo? Ficando doente e aceitando. Ah, foi Deus que quis. Foi Deus que colocou. Mas não, se nós soubermos quem é que está fazendo essas coisas, nós nos levantamos e nos posicionamos. Não, não é Deus, então sai daqui. Não é Deus, então sai daqui. Amém? Então é uma vida abundante, queridos. Essa é a vontade de Deus. Se nós acharmos que é Deus colocando a doença, então se nós pensarmos, por que nós vamos tomar o remédio? Não está indo contra o que Deus está fazendo? Então isso precisa estar bem enraizado. Nós precisamos entender que essas coisas não é Deus. Nós não precisamos aceitar, porque não é Deus. Jesus, ele veio para nos trazer uma vida em abundância. Amém? Aleluia! Deus, ele não faz parceria com o mal. Deus, ele não... esse meu filho desobedeceu, vem cá, diabo, já que é você, então coloca a doença, vem cá. Então vamos fazer aí um acordo, então joga a doença aqui no meu filho. Não, como nós lemos lá no início, como nós falamos lá no início, ele é bom o tempo todo, ele não muda, ele não é inconstante, ele é bom. E muitas vezes nós podemos pensar também, mas Deus, ele quer ensinar. Vocês já ouviram isso? Eu já pensei muito nisso. Eu cheguei a acreditar nisso. Deus, ele usa a doença, ele usa o sofrimento dos seus filhos para ensinar. Não é o que a Bíblia diz. Sabe, queridos, vocês... Quem é pai aí, quem é mãe, quem colocaria uma doença num filho para ensinar? Desobedeceu, não tem sido tão bom, então vou colocar aqui uma doença no meu filho. Toma um câncer. Não, queridos, ainda mais o nosso Deus, que é bom. Que é bom. Sabe como Deus, ele nos ensina? Pela sua palavra. É pela Bíblia que ele nos ensina. Sabia que a Bíblia, ela tem instruções para tudo aquilo que você precisa, para todas as áreas da sua vida, é casamento, é finanças, são filhos, é cura, o que você precisar, é para o seu emprego, é para o seu país, tudo aquilo que você precisa está na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que Deus usa para nos ensinar. Amém? Aleluia! Mas você pode me dizer, Dani, mas eu fiz tantas coisas no passado, tantas coisas ruins no passado, será que é para mim isso? Vamos lá. Abre lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe, queridos, Deus olha para você e vê uma nova criatura. Tudo novo. Tudo novo. Vai um pouquinho lá mais para frente, ali no versículo 21.
Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que está dizendo aqui? Jesus, que era justo, né, que é justo, sem pecado, ele troca de lugar. Então, ele se faz pecador, para que eu, pecadora, me torne justiça de Deus. Aleluia! E a partir daí, queridos, o pecado ele não nos prende mais. A partir daí, as consequências dos pecados, eu não sou mais uma pecadora, eu me torno então justiça de Deus. Então, todas as consequências do pecado, lembra quando eu estava falando de Gênesis, da separação do homem com Deus, que trouxe várias consequências, entre elas as doenças. Essas consequências não é mais para vir sobre as nossas vidas. E se vir, tem que sair. E se vir, tem que ir embora. Aleluia! Aleluia! Então, nós somos justiça de Deus. Então, Jesus, justo, sem pecado, se fez pecado por nós, para que nós, pecadores, nos tornássemos justiça de Deus, sem nenhuma consequência de pecado. Aleluia! Que Deus maravilhoso. Lá em Romanos 8, abre lá. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Somos libertos da lei do pecado e da morte. Não existe mais condenação. Aleluia, não existe mais condenação. Lá em Colossenses 2, a partir do versículo 13, diz que Deus perdoou todos os nossos pecados e cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. Cancelou. Aleluia. Então não é, queridos, para nós vivermos uma vida, né, de doença. A doença ela é consequência do pecado. Então, se nos tornamos justiça de Deus, se Deus perdoou os nossos pecados, se não existe mais condenação para nós, se Ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades, doença não tem mais que estar no nosso corpo. Aleluia! Aleluia! Quero ler mais um versículo com vocês. Vai lá para Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 4. Efésios capítulo 2, versículo 4. Diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que está falando aqui? Que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Sabe, queridos, fisicamente eu estou aqui, você está aí na sua casa, mas espiritualmente existe um lugar onde nós estamos, assentados com Cristo, nas regiões celestiais, à direita de Deus. Quando você vê aqueles filmes de reis,
aqueles filmes de reinados. Então nós vemos, né, o rei aqui sentado no seu trono, né, e aquela pessoa que se assenta à direita dele é uma pessoa que tem uma posição, é uma pessoa que tem uma autoridade. E é essa posição que nós nos encontramos em Cristo Jesus, uma posição de autoridade, reinando, assentados com eles, reinando em vida. Aleluia! Não é bom? Aleluia! Deus é bom demais. Sabe, eu gostaria de contar para vocês, né, se você já ouviu o meu testemunho, mas eu gosto de falar, você que ainda não ouviu, eu passei por uma situação de enfermidade, né, eu tive uma doença na minha coluna, e eram 2 hérnias, minha coluna ela estava toda torta, precisava restaurar ela praticamente toda, e eu não sabia, queridos, eu comecei a ter algumas dores, né, e essas dores elas foram aumentando, foi me dificultando, né, a fazer as coisas, a dor começou a se tornar muito intensa, e eu procurei um médico. E cheguei no médico, ele disse assim para mim, vamos fazer alguns exames. Né, e eu fiz, né, alguns exames, e depois retornei, né, com ele, né, com esses exames, e ele disse, Dani, é o seguinte, a sua coluna está totalmente destruída. O que nós vamos ter que fazer? Né? Eu posso tentar fazer uma cirurgia, não prometo, né, que vou conseguir restaurar a sua coluna, vai ser uma cirurgia muito grande, você vai ficar 4 meses sem andar, depois com fisioterapia talvez você volte a andar. É o que a ciência, é o que a medicina pode fazer por você. Então, o que eu posso dizer, né, falar para você, o que a gente pode tentar fazer é essa cirurgia. Mas não é certeza que você será curada, não é certeza. E se eu não fizer, eu perguntei, se você não fizer, em 3 meses você não estará andando mais, você vai perder os movimentos da sua perna. Né, aqui do quadril para baixo, você não vai mais mexer. E eu saí ali daquele consultório, fui orar para o Senhor, eu tinha acabado, né, fazia, acho que 1 ano que eu havia, né, conhecido o Senhor Jesus e entregue minha vida para Ele, e eu falava, né, fui orar e falava, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor, me ajuda, eu não quero fazer essa cirurgia, Senhor, me ajuda. Sabe que nada acontecia? Nada acontecia. E pessoas vinham até a mim e falavam, Dani, Deus quer te ensinar alguma coisa com isso. E eu falava, Senhor, me mostra logo, porque está doendo. Está doendo, me mostra logo o que você quer me ensinar. E nada acontecia. Dani, você deve ter feito alguma coisa de errado. Eu falava, Pai, me perdoa. Eu não tinha esse entendimento. Eu falava, Pai, me perdoa, o que eu fiz? Me perdoa e tira essa dor, eu quero continuar a andar. E nada. E um dia eu estava orando e falando com ele, e falei, Pai, por favor, Pai, me cura. E ele me disse, você já tem a cura, pegue. Pegue. Foi quando, queridos, eu ouvi essa palavra. Foi quando eu escutei essa palavra e entendi lá o que Isaías diz, o que 1 Pedro diz, pelas suas pisaduras nós já fomos curados. Então é algo que já está disponível para nós, é algo que já foi feito há mais de 2000 anos, e eu entendi, e o Senhor falou, você já tem, pegue. Eu falei, Pai, mas como que eu pego? Não é palpável, como que eu vou pegar? Pela fé. O que nós precisamos fazer, queridos, é crer e receber. Porque o mais Ele já fez naquela cruz.
O mais Ele já fez naquela cruz. E sabe, não importa quanto tempo você tem de cristão, não importa se você está ouvindo essa palavra agora, não importa. A partir do momento que você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, cura já está disponível para você. Cura já faz parte da sua vida. Viver uma vida sem doenças, é uma vida plena, uma vida abundante. É isso que Deus tem para você. E sabe que eu tomei posse daquilo, falei, Senhor, eu tomo posse. Eu sei que o Senhor já fez, e eu tomo posse da minha cura. E os dias foram passando, e as pessoas perguntando para mim, Dani, o que você vai fazer? Vai fazer a cirurgia? Não, eu já fui curada. Eu já fui curada. Em Isaías 53, 4 e 5, diz que Jesus já levou essa enfermidade. Eu já fui curada. E sabe, eu falava e as dores continuavam. A minha perna esquerda, eu não sentia mais, parou de mexer. Então, eu andava arrastando essa perna. E as pessoas perguntavam, Dani, mas aonde você está curada? Olha o estado que você está. E eu falava, eu sou curada. Se Deus disse que eu sou curada, eu sou curada. Sabe, queridos, nós precisamos decidir em quem acreditar, em quem nós vamos dar ouvidos. Se é nos sintomas, se é naquilo que nossos olhos estão vendo, ou se é no que Deus fala. E todos os dias nós precisamos tomar essa decisão. São todos os dias. Eu vou ficar com o que Deus diz, ou eu vou ficar com aquilo que eu estou vendo, com aquilo que eu estou sentindo. A fé é isso, você crê sem ver e sem sentir. Você crê naquilo que Deus diz. Amém? Então eu me posicionei, queridos, eu vou ficar com aquilo que Deus diz. E teve uma manhã que eu acordei, e que eu levantei da cama, e eu coloquei meus pés no chão, e eu estava totalmente curada. Totalmente curada. Então, queridos, nós precisamos perseverar, nós precisamos crer nessa palavra e perseverar nela e continuar nela e não dar ouvidos no que estão dizendo por aí. O que o mundo tem falado hoje? Se pegar coronavírus vai morrer. O coronavírus é poderoso. O coronavírus mata as pessoas. Sim, a gente não está dizendo que essas coisas não acontecem. Mas se você tem Cristo Jesus, você tem uma palavra sobre a sua vida. Você tem cura sobre a sua vida. Jesus conquistou cura, Ele pagou o preço. Por que você vai pagar de novo? Nós não precisamos pagar de novo, foi um alto preço, um preço de sangue. Nós não precisamos. Nós não precisamos. Amém? Aleluia, Deus é bom demais. Deus é bom demais, querido. Então, nós fazemos a nossa parte. E qual é a nossa parte? É crer e receber. Crer e receber. Aleluia. Lê, você vem. Aleluia, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Nós precisamos decidir, e é todos os dias, ficar com o que Deus diz, não olhar para o mundo, não olhar para a nossa volta, olhar para Jesus, olhar por aquilo que o Senhor fez. E sabe, nós continuaremos nas próximas semanas falando sobre cura. Mas você não precisa esperar isso, as outras quintas-feiras. Você pode receber a sua cura aí na sua casa hoje mesmo. Hoje mesmo você pode receber a sua cura.
Aleluia. Aleluia, queridos. Então você não precisa esperar essas semanas, você pode receber a cura aí da sua casa. Amém. Crendo no sacrifício de Jesus, não olhe para os lados. Não olhe se você está sentindo alguma coisa. Não olhe para os seus sentimentos. Não olhe para o que o mundo diz. Creia. Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Coloque a mão se tem algum lugar no seu corpo que está doendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo toda essa doença, toda a dor que está no seu corpo nessa noite, no nome de Jesus. Doença indo embora, sintomas indo embora, não pode ficar no seu corpo, e é no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, que nós ordenamos agora, sai. Aleluia, sai, eu declaro saúde perfeita, corpo restaurado. Eu declaro vida chegando sobre a sua vida, vida chegando sobre o seu corpo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Esse é o nosso Deus, um Deus que nos amou, que entregou o seu Filho, um Deus que não quer ver a gente passando por circunstâncias difíceis, por circunstâncias de dor, não quer nos ver padecendo num leito de hospital, não, Ele entregou o seu Filho. Ele deu o seu Filho para que vivêssemos uma vida saudável. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, por tão grande amor. Obrigado, Pai, porque podemos viver essa vida saudável, essa vida sem doença. Nenhuma doença chega no nosso corpo. Nenhuma doença vai chegar no nosso corpo. Seja o que for, seja Covid, seja o que for, não vai chegar no nosso corpo. Foi paga. A Bíblia diz que foi paga, e nós ficamos com o que a Bíblia diz. Aleluia. 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 Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus. Creia, não se posicione, não saia da sua posição. Confie nele, ele não muda, ele te ama. Ele te ama. Amém. Amém. Nos vemos então no próximo culto. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Um restinho aí de semana, queridos, abençoado na prática dessa palavra. Amém.